Poluição no ar, na terra, na água. Os processos produtivos atuais geram uma grande quantidade de resíduos. Como consequência, o planeta está repleto de substâncias nocivas à saúde. Medir o nível de poluição é tarefa complexa. Encontrar os parâmetros do que é ou não é tolerável para os seres vivos é mais difícil ainda. O Laboratório de Toxicologia Celular da Universidade Federal do Paraná foi criado para realizar um trabalho pioneiro: medir o nível de componentes tóxicos que se alojam dentro das células e verificar seus reflexos nos organismos. Ao retornar do meu doutorado, e assumir minhas atividades no Departamento de Biologia Celular, eu percebi que havia uma lacuna nessa área ambiental, que era exatamente como se dá a relação dos contaminantes com a célula e como a célula respondia à presença desses poluentes, ou seja, aqueles contaminantes que são liberados, quer seja pela atividade antrópica, industrial, da agricultura, enfim, doméstica, não importa. O fato é que esse tipo de resposta não estava sendo dada adequadamente dentro dos padrões de que nós conhecemos como bom funcionamento de uma célula. Então, pelo fato de eu pertencer a um departamento de biologia celular, e identificar na própria literatura a ausência desses dados, é que a gente resolveu então começar a montar uma linha de pesquisa que pudesse investigar minimamente de que forma a célula respondia à presença de uma série de contaminantes. Então, a partir daí, começou-se então um processo de montagem de um laboratório, começamos a escrever projetos, a desenvolver uma série de atividades que nos possibilitasse criar um grupo onde nós pudéssemos então preencher essa lacuna. Eu diria que 1 ano depois, 2 anos depois, já começamos a consolidar esse grupo e hoje a gente pode dizer que nós temos um grupo que trabalha com toxicologia celular, que se não é um dos poucos, no estado do Paraná é o único que de fato evidencia esse tipo de abordagem, esse tipo de trabalho, que é identificar de fato quais são os efeitos dos contaminantes mais importantes que são lançados no ambiente natural, que afetam tanto os organismos vivos e de maneira geral, mas a população humana também, mas fazer uma abordagem o mais próximo do real possível. Esse é o grande desafio dessa linha de pesquisa. É nós tentarmos evidenciar e identificar de fato o que está acontecendo, Porque essa é uma dificuldade muito grande, porque os trabalhos mais clássicos de toxicologia, tanto a toxicologia clássica quanto a toxicologia ambiental, eles têm utilizado as matrizes, os poluentes adquiridos da indústria, que é fornecido ou mesmo comprando em empresas especializadas na produção desses produtos tóxicos. Mas nos interessa mais ainda saber qual o efeito daqueles resíduos desses produtos, que são lançados no ambiente, o que acontece com eles e quais são os efeitos residuais desses potenciais contaminantes da célula, do organismo vivo de uma maneira geral. Então, a nossa linha de pesquisa avançou muito em tentar reproduzir um quadro o máximo realístico possível. Para ser efetiva, a pesquisa foi dividida em várias vertentes. Através da parceria com uma universidade paulista e 2 da França, Ana faz a avaliação de poluentes no sistema imunológico de peixes. O trabalho dela é inédito nesse tipo de abordagem no mundo. O que foi analisado no nosso trabalho foi ver o que está mesmo acumulado no peixe, O que está acumulado no peixe, que vai estar disponível para ele na corrente sanguínea e vai entrar em contato com essas células e vai estar causando efeito. Então, era isso que a gente queria ver. Para isso, o que foi feito? Nós fomos coletar esses peixes numa área impactada, supostamente impactada, a gente não sabia muito bem o que a gente ia encontrar. Foi feito a extração lipídica de músculo e fígado, desses peixes. Isso foi feito na Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, de Bauru.
Então, a gente fez a extração lipídica e foi levado, esses lipídios, esse tecido gorduroso, foi levado para a França, numa outra colaboração que nós temos com a Universidade de Paris 11, né, para fazer a extração dos pesticidas organoclorados, que era o que a gente tinha enfoque maior para realizar o nosso trabalho. Então, nessa pesquisa, foi encontrado 26 organoclorados diferentes, que a maioria deles entram num problema grande ambiental, porque a maioria deles são proibidos o uso, então a gente sabe que eles são persistentes no ambiente, então eles causam um problema grave, né, com relação a essa persistência. E depois, numa outra colaboração, foi feito, então, pegamos esse extrato que foi extraído do tecido lipídico com uma quantidade que nós conhecemos de cada um dos pesticidas que foram analisados, né? Então nós sabemos o que nós temos em cada uma daquelas amostras e foi colocado em contato com células em cultivo celular. A gente fez a extração das células de um outro peixe, né, da carpa, no caso lá em Reims, na Universidade de Reims. A gente extraiu as células do sistema imune, fez um cultivo dessas células e colocou esses extratos em contato com a célula, para a gente poder saber qual é a resposta da célula em contato com esses extratos. Isso trazendo para um fator muito realístico, que quando o animal entra em privação de alimento e na época de reprodução, ele disponibiliza o tecido gorduroso como fonte de energia. Então, nessa disponibilização do tecido gorduroso como fonte de energia, ele vai estar disponibilizando também tudo que está acumulado nesse tecido gorduroso. Então, como a gente sabe que esses produtos são lipofílicos e se acumulam no tecido gorduroso, ele vai estar também disponibilizando esses produtos na corrente sanguínea. E aí, quando ele disponibiliza isso na corrente sanguínea, existem as células do sistema imune que vão estar entrando em contato com esses poluentes. E a gente obteve resultados diferentes para diferentes grupos, né, testados. Então, agora a gente está em processo de ver quais são esses resultados, né, analisar esses resultados e, com relação a outros estudos, poder tá dando um embasamento, né, para saber o que está ocorrendo na verdade. Esse quadro mostra os pesticidas encontrados no fígado do peixe. Aqui, a comparação entre a célula normal, a da esquerda, e a contaminada, a da direita. Outro estudo busca a resposta da célula ao estresse provocado por metais pesados. Daniel pesquisa o efeito do chumbo isoladamente e o de agrotóxicos bioacumulados na gordura animal. Descobriu que a presença do chumbo pode quebrar a cadeia do DNA, prejudicando o genoma do organismo. E também altera o funcionamento dos macrófagos, a célula responsável pela primeira linha de defesa do organismo, observado pelas alterações morfológicas. O resultado prático é que você também pode entender os mecanismos que esses poluentes provocam na célula, né? Quais as alterações que elas estão provocando. Aí, se ele estiver provocando alguma alteração, causando algum problema, isso vai refletir para o organismo também. É uma resposta, né, que a célula vai ter e que vai refletir para o organismo todo, né? Porque quando a gente está trabalhando in vitro, você está mantendo as mesmas condições do que se essa célula estivesse no organismo inteiro. Então, as respostas vão ser as mesmas, né? E aí o cultivo in vitro ele tem essa vantagem que você consegue eliminar algumas interações que poderiam ocorrer no organismo, porque ali você controla totalmente o teu experimento, né? Você consegue controlar condições que no organismo inteiro, no ambiente, poderiam ocorrer. Ali você controla a temperatura, o pH, então são condições bastante controladas que vão te dar, vão fornecer respostas seguras também. Partindo da célula, você pode entender o que vai acontecer quando um organismo estiver exposto a um determinado tipo de poluente. Então, se a célula vai ter uma resposta diminuída, você pode supor que lá no ambiente, quando esse animal estiver exposto a determinados tipos de componentes, de elementos, poluentes, ele vai ter também essa resposta diminuída. Ele vai sofrer o mesmo tipo de problemas que a célula está sofrendo, né? Então,
basicamente ele vai estar interferindo com as funções normais da célula, né? Ela não vai estar conseguindo desempenhar suas funções normais. O resultado da pesquisa está sendo publicado no Journal of Fish Biology, uma publicação inglesa especializada em peixes, e na Cell Biology International. Outra contribuição inédita à ciência foi feita por João. Ele determinou os marcadores moleculares de poluentes que provocam distúrbios na reprodução. Existem bastante substâncias com efeito estrogênico, efeito antiestrogênico, efeito androgênico, né? Então, citando um exemplo, existe uma proteína produzida em fêmeas que, se há uma substância liberada na água que tenha efeito estrogênico, essa proteína passa a ser produzida em animais machos. A gente tem como quantificar isso e detectar esse tipo de alteração no ambiente. Qual é o perigo? O perigo é a reversão sexual, por exemplo, todos os animais se tornarem fêmeas numa população de peixes, que é bem comum. Algumas espécies de peixes têm esse tipo de reversão sexual. Então, todos os animais sendo fêmeas, a população ficaria inviável no tempo. Então, depois de um certo tempo de exposição a esse contaminante, a população não conseguiria se reproduzir naquele local e entraria em extinção naquele local. O trabalho foi construir os modelos que determinam o efeito das substâncias tóxicas. Para partir para campo, a gente precisa primeiro ter todo um método bem esclarecido, um método bem determinado, para que depois, com o material biológico coletado em campo, de uma região potencialmente afetada, a gente não erre na quantificação da proteína. Então a gente procura, inclusive, produzir produtos biotecnológicos, seria o anticorpo, que serviria como ferramenta molecular para a gente quantificar a proteína em animais afetados em campo. Então praticamente essa foi uma das partes práticas do meu trabalho, que foi a produção de um produto biotecnológico, que seria o anticorpo contra a proteína, que no caso é a vitelogenina, que é a proteína que é o principal constituinte do vitelo dos peixes, da gema do ovo dos peixes. No meio ambiente existem muitas substâncias com as quais a gente tem que se preocupar? Principalmente em estações de tratamento de esgoto, existem muitas substâncias que são desreguladoras do sistema hormonal de peixes. No caso do Brasil é um problema mais sério, porque muito do esgoto doméstico não é tratado e é lançado diretamente nos rios. Então, se na estação de tratamento de esgoto já existe esse problema, se imagina em locais onde o esgoto cai diretamente nos corpos de água e nas drenagens de bacias hidrográficas, em concentrações muito superiores àquelas que são levantadas por pesquisadores que estudam estações de tratamento de esgoto. Ou seja, as substâncias que desregulam o sistema hormonal de peixes existem mesmo em esgoto tratado. No caso particular do Brasil, onde o esgoto não é tratado na maior parte dos casos, esse problema se agrava muito mais. O estudo também vai até os invertebrados, que estão no início da cadeia alimentar. Aqui, o projeto atende à iniciação científica de alunos da universidade. Qual foi o seu trabalho? Foi padronizar também a técnica, né, adaptar essa técnica que tem para peixes para esses modelos invertebrados, e depois, para ver se tudo tinha dado certo, fazer alguns testes. Eu fiz com metais pesados e estou fazendo agora, né, com fração solúvel de petróleo, para daí observar que tipo de resposta que existe, né? Tanto observar taxas de mortalidade, né, que seria uma coisa mais geral, assim, como também nível celular, que seria a atividade das enzimas. E que resultado você encontrou? A gente observa que realmente eles acabam morrendo mais, assim, né? Quando estão submetidos a uma contaminação, né? Tem uma taxa de mortalidade maior, e também você detecta alterações nesse padrão de funcionamento enzimático, assim. E você pode daí estar transportando isso para toda a cadeia trófica, né? Outro foco do grupo é avaliar como o mercúrio deixado pelos garimpeiros nos rios da Amazônia atua nos peixes. E esse tipo de trabalho ele é importante porque o peixe ele é a fonte principal de alimentação das populações ribeirinhas. E como ele tem o mercúrio, ele se acumula, né? Vários estudos já foram realizados em populações ribeirinhas, onde
essas pessoas elas apresentam determinadas concentrações de mercúrio, mas não se observa nenhum dano visível. Então, por isso que é importante realizar esse tipo de trabalho, para saber o que o mercúrio ele vem causando, tanto no ambiente como nessas populações. A investigação celular demonstra a necrose dos tecidos. À esquerda está o normal e à direita o afetado. Esse trabalho ele ainda está sendo realizado, mas na parte de histopatologia, né, análise das brânquias dessas traíras que foram coletadas lá em Rondônia, já foram encontrados algumas, como é que se chama? Alguns aneurismas, né, que é acúmulo de sangue nas brânquias. Nos fígados já foram encontrados concentração de melanomacrófago, que é uma forma de resposta imune, né, do peixe. Praticamente isso. E as análises bioquímicas ainda estão para ser realizadas. Também foram já realizadas as análises das concentrações de mercúrio, onde encontrou-se significativos valores, né, de mercúrio no músculo desses peixes. O mercúrio, associado à presença de chumbo, é capaz de matar a célula do fígado, causando também grandes danos no rim. Os trabalhos que na maioria das vezes são realizados lá, o quê? Você vai a campo, coleta o peixe, retira o músculo e faz uma análise para saber quanto de mercúrio tem no músculo desses peixes. Né? O equipamento que se utiliza é o espectrofotômetro, faz a análise, tem tantos de mercúrio, porque a Organização de Saúde ela dá um nível, né, considerado um nível limite, né, para se ter de mercúrio nesses peixes. E a nível celular, a diferença é que nós separamos o fígado, o rim, as brânquias, e a gente vai ver o que o mercúrio está causando lá na célula, quais os danos que ele está trazendo nas células, para as células desses órgãos, né, que nós escolhemos estudar. Como, por exemplo, como eu falei, o aneurisma nas brânquias, aí tem a questão da necrose, a junção de lamelas das brânquias, que traz dificuldade até mesmo para o peixe respirar. Então, é esse tipo de avaliação. Esta é uma brânquia modificada pelo chumbo. A alteração diminui a capacidade de respiração do peixe. No músculo, a gente só analisa, tem quantos de mercúrio, tem um valor X. E na célula, não. Nós vamos ver, por exemplo, o dano que o mercúrio está trazendo para o tecido. Né? Será que está necrose, por exemplo, quando a gente observa a necrose no fígado, as células estão morrendo naquela região do tecido. Né? Então, é uma análise mais minuciosa, que utiliza a microscopia de luz, e a microscopia eletrônica já é para ver mais profundamente ainda esses danos do que na microscopia de luz. A investigação passa também por ensaios de contaminação em ambiente controlado de laboratório. O resultado é conclusivo. A primeira coluna é anormal, a segunda mostra o efeito em 8 dias, a terceira em 14 dias. E na quarta, a constatação inédita de que a presença do mercúrio causa anemia. O resultado deste trabalho vai para as páginas da revista norte-americana Ecotoxicology Environment Safety. Falei, por o peixe ser um modelo, né, de estudo, e que os danos que o mercúrio pode estar causando no peixe pode trazer danos ao ser humano. Que a gente sabe que o mercúrio no ser humano ele traz determinados problemas, né, como, por exemplo, problemas respiratórios, porque ele se acumula, né, nos pulmões do ser humano, a pessoa que inala o mercúrio na hora da queima do ouro no garimpo, tremores, porque ele se acumula principalmente no sistema nervoso, ele tem essa propriedade, o mercúrio. O trabalho no laboratório de bioensaio, tão importante nessa pesquisa, é a ferramenta fundamental para o grupo de estudo da toxicologia celular. Neste laboratório a gente faz estudos de bioensaios, ou seja, a gente reproduz condições ambientais dentro do laboratório. Qual a importância disso? A importância disso é que nós fazemos com que os parâmetros que nós vamos utilizar depois no ambiente natural para avaliar o impacto de áreas contaminadas ou da presença de contaminantes, a gente tem que primeiro padronizar esses dados em laboratório. Isso só é possível trazendo o animal do seu ambiente natural, reproduzindo algumas condições aqui em laboratório,
de maneira que a gente possa controlar essas condições e dessa forma, então, a gente pode depois aplicar novamente esses dados no ambiente natural. Então, sem essa padronização, fica inviável você dizer ou você trabalhar numa área impactada utilizando os parâmetros que você estabelece como parâmetros de efeito da presença de contaminantes, né, nessas áreas afetadas pelos poluentes. Então, a importância da gente padronizar esses dados aqui nesse laboratório é extremamente importante. Então, aqui nós temos grupos de animais que a gente traz no ambiente natural. Nós temos sempre um grupo de animal que faz parte de um grupo controle, que ele não está exposto à presença do poluente, né? E um outro grupo que está exposto à presença do poluente. Sempre os dois grupos nas mesmas condições, né, de experimentais. Feito isso, a gente passa então a estudar os efeitos do grupo que está exposto ao contaminante, sempre comparando com aquele grupo controle. Uma vez que você estabelece essa comparação, você consegue ver a diferença, né, das respostas celulares. Mas isso a nível de organismo. E é importante, então, que a gente faça isso a nível de organismo antes da gente ir para o campo. Agora, é importante também que a gente conheça o efeito a nível celular, né, sem as interferências que o próprio organismo induz às células. Então, é aquela outra parte do trabalho que nós já falamos. Nós pegamos a célula desse indivíduo, levamos para um estudo de cultivo primário, e lá nós, então, temos as condições ideais de uma célula, né, fora do organismo, para que a gente estabeleça exatamente o que está acontecendo com aquela célula na presença do contaminante. Feito isso, a gente vai entender melhor o que está acontecendo com o organismo. Entendendo o que está acontecendo com o organismo, a gente pode compreender melhor o que está acontecendo no ambiente natural. Essa é a inserção desses 3 parâmetros, desses 3 níveis de organização biológica que a gente trabalha. Objetivando sempre, no estudo in vitro, saber basicamente o que a gente poderia intercalar com saúde humana, etc. E aqui, sabendo que a gente pode inferir para condições naturais de exposição, se baseando nos dados obtidos em laboratório em condições extremamente controladas. A análise das imagens é feita no computador pelo professor Marco Randi. Aqui a gente tem um trabalho que foi feito com os peixes e a gente tem os núcleos das células do fígado do peixe. Esse programa, que é um programa que inclusive é gratuitamente distribuído na internet, ele então me permite fazer a seleção dos núcleos que eu quero medir. Então eu vou fazer aqui rapidamente a seleção e depois de ter selecionado os objetos que eu quero medir, eu vou pedir para ele fazer a análise desses objetos. Então, eu tenho como resultado uma tabela onde os valores que eu obtive são computados. E esses valores, então, depois vão ser transferidos para uma planilha de cálculo, e nessa planilha de cálculo eu trabalho com estatística e posso dizer se as alterações ocorreram ou não ocorreram no material. E a codificação, o tamanho das alterações? Então, eu posso dizer, por exemplo, se a célula está maior ou está menor, o quanto ela ficou maior ou quanto ela ficou menor. Nesse caso, se o núcleo ficou maior ou menor, se há alterações de empacotamento do DNA dentro do núcleo, que pode estar refletindo alterações no comportamento da célula, uma vez que o funcionamento da célula depende do bom funcionamento do núcleo. Então, a gente vai estar medindo essas alterações todas e correlacionando essas alterações que a gente está quantificando com as informações que a gente já tem de literatura e chegando aos resultados finais. O grupo tem parceria permanente com 2 universidades canadenses e 2 francesas. O professor Claude Rouleau trabalha no Instituto das Ciências do Mar de Rimouski, no Canadá, que pertence à Universidade do Quebec. Ele está visitando o grupo de toxicologia celular da Universidade Federal do Paraná, com quem mantém convênio desde 1995. What we do in my lab is that we use
O professor Rouleau conta que trabalha com isótopos radioativos. A técnica permite verificar com precisão onde se acumulam as substâncias tóxicas no organismo. Com isso, é possível estudar seus efeitos. Ele diz também que seu laboratório é um dos poucos no mundo que faz pesquisas com objetivo ecológico, já que a maioria dos equipamentos desse tipo atendem à indústria farmacêutica. Pelo convênio entre as duas universidades, vários materiais coletados no Brasil são analisados no seu laboratório. Além disso, muitos alunos da UFPR já fizeram estágio no Canadá. A vantagem da colaboração, no entanto, é mútua. O professor Rouleau diz que a cooperação permite trocar experiências, usando variadas técnicas para ter um retrato melhor dos efeitos da toxicidade dos produtos químicos nos animais aquáticos. A contribuição que a gente espera, então, conseguir com os trabalhos do Laboratório de Toxicologia Celular a nível de ganho para a sociedade como um todo e para a ciência, para a informação científica, é que a gente tem como meta principal, de fato, é um grande desafio, é a gente trazer as consequências dos efeitos da presença de diferentes tipos de poluentes para os organismos vivos. E quando a gente fala dos organismos vivos, a gente inclui aí, insere nesse contexto a população humana, os organismos topo, vamos dizer assim, dessa escala de organização biológica, que seria o homem, a população homem. Então o nosso trabalho tenta manter uma inserção ao mesmo nível ecológica, interpretando a presença desses contaminantes para os organismos vivos de uma maneira geral, mas também a gente tem a preocupação de trazer informações que contribuam para com a interação com a saúde humana, ou seja, de que maneira esses contaminantes, os nossos experimentos, usando esses contaminantes, podem também fornecer dados que contribuam para o bem-estar da comunidade, que mostre para a comunidade a importância de se preservar as questões ambientais, porque nós sofremos o reflexo daquilo que acontece com o ambiente. Então, numa escala microscópica, dentro de um laboratório, a gente tenta da maneira mais próxima possível da condição real, de efeito de poluentes, a gente tenta trazer essas informações para a comunidade científica e para a comunidade de uma maneira geral.